Parte 11 de como eu fui enganada pelo meu noivo. Vocês estão me botando muita pressão pra terminar a história logo, só que a história é longa, então vocês que lutem. Continuando, no dia que ele me pediu um casamento, ele falou que a gente ia jantar, né? Só que quando chegou em casa, ele inventou uma desculpa e falou que não tinha dinheiro porque não tinha como fazer transferência no restaurante. Aí não fomos jantar. Minha mãe já tava ficando bolada porque já tinha 15 dias ele na minha casa e não tinha ido embora ainda, comendo e bebendo às custas dela. Ele só comprava lanche às vezes, olha, pelas transferências bancárias. Ele foi conquistando minha mãe a ponto dela emprestar o cartão dela pra ele gastar. Porque, segundo ele, depois ele ia devolver, fazer uma transferência bancária pra conta dela. Daí ele conseguiu contato com uma amiga minha que era dona de loja, que era o modelo da loja dela. Aí ele queria fazer uma surpresa pra mim comprando algumas roupas chique na loja dela. E essa amiga minha era tão esperta que ela descobriu algumas coisas dele e veio me alertando. Parte 12 de como eu fui enganada pelo meu noivo. A minha amiga descobriu que as transferências que ele fazia era fake e ele era um possível estelionatário. E nisso, outras lojas, né, que ele comprava as coisas e fazia transferência, também começaram a descobrir. Só que elas não falaram nada comigo, eles foram falar com ele, né, cobrar dele. E ele pediu pra não me contar que ele ia dar um jeito de resolver isso, que ia mandar o dinheiro, sei lá o quê, mas ninguém nunca me contava nada. Inclusive, ele pediu dinheiro à minha vizinha, pediu dinheiro a alguns amigos meus pra poder pagar o aluguel lá da minha casa. Falou que a gente tá passando dificuldade e tal, mas só que ele falou pra minha mãe que ele ia pagar. Continuei sem saber de nada, até que fomos olhar as coisas do casamento, né? Fomos conversar com a cerimonialista, fechar com ela. Ficamos 1 hora planejando tudo. Ele falou assim pra cerimonialista que quem ia na festa era advogado, sargento, que tinha que ser uma festa muito chique, entendeu? Aí, em menos de um mês, já fechamos com o cerimonialista, fechamos com o fotógrafo, fechamos o vestido de noiva e tudo mais. Só que aí ele começou a se lascar. Parte 13 de como eu fui enganada pelo meu noivo. Ele começou a se lascar porque os lojistas estavam tudo em cima dele cobrando ele. Eu ainda não sabia. Ele começou a ter umas atitudes diferentes comigo, mandando muito em mim, falando que eu tava proibida de postar as coisas do casamento. Qualquer coisa relacionada a gente no Instagram, né? Apesar de eu ser blogueira, eu não podia postar nada. Segundo ele, o que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Isso começou a me deixar bolada. E a minha consciência começou a pesar porque eu ainda não tinha confessado que a gente deu o primeiro beijo e a gente continuou se beijando esse tempo todo. Mas eu aprendi que temos que confessar nossos pecados pra Deus e uns aos outros pra gente ser perdoado. E eu queria muito confessar pros meus pastores, né? Desmentir tudo que tava acontecendo. Só que ele me proibiu também, falou, você não pode contar. Desde quando ele chegou, ele se mostrou ser uma pessoa muito crente, muito de Deus. Só que por trás, ele, junto comigo, ele pintava o set, entendeu? Aí, depois de muito discutir, eu falei, eu vou confessar assim. Aí eu peguei e fui pra igreja junto com ele. Ele foi na frente bolado, eu peguei e fui atrás, pensando o que eu ia falar na cabeça. Parte 14 de como eu fui enganada pelo meu noivo. Gente, vocês tinham que ver a cara dele de nervoso. Eu acho que ele queria me matar nesse dia, porque eu ia confessar nossos pecados, né? E ele tava muito bravo mesmo. Tipo, eu descobri que ele não era tão santo assim, né? Eu também tava nervosa, mas eu queria ter minha consciência limpa, né? Aí eu confessei tudo, né? Falei que a gente tinha se beijado, papapá, bebê. Aí uns pastores falaram assim que isso foi uma falha de caráter muito grande da gente. E tipo, falou assim, vai e não peques mais. E chegando em casa, depois daquela bronca, ele ainda queria me beijar. Eu falei assim, não me toque. Daí ele já tava 1 mês na minha casa, já comecei a enjoar dele. Era muita mentirinha que ele contava e eu descobrindo. E eu não queria mais, eu fui e terminei com ele. Nesse dia que eu terminei com ele tava na minha casa. Eu falei assim, você vai embora, mas não? E ele sempre inventando desculpinha pra ir não embora, né? Ele engabelava muito a minha mãe. Um dia eu contrariei ele, aí ele ficou bolado e falou assim, eu vou embora. Eu falei, então vai. Aí ele pegou as coisas dele e foi. Aí daqui 1 hora tá ele lá na minha casa de novo, querendo voltar, pedindo perdão. E falou que não tinha achado passagem pra ir embora. Parte 15 de como eu fui enganada pelo meu noivo. Depois de 1 mês e 14 dias comendo de graça na minha casa, ele foi embora. Aleluia. Um belo dia eu estava na minha igreja ajudando a limpar porque tem um congresso que é o Fire. Sabe aquela minha amiga que começou a descobrir algumas coisas dele, só que ela ainda não tinha me contado? Pois então, ela me ligou e falou assim que precisava conversar urgente comigo e com os meus pastores. Eu falei, ai meu Deus, lascou. Aí ela chegou lá na igreja com o namorado dela, que era advogado, e só a minha líder que estava disponível no momento. Aí ela desceu pra gente conversar e essa minha amiga começou a explicar a situação. Ela disse que meu noivo tinha uma dívida de 3 mil reais com ela, estava enrolando muitos dias pra pagar e pediu pra mim não contar nada. Inclusive, eles tinham conversado pessoalmente, junto com o advogado, eu não sabia ainda. Aí ela foi e me explicou e falou que eles puxaram a ficha dele e descobriu que ele não era nada daquilo que eu tinha falado. Ele não era advogado, ele não tinha passado em concurso, ele fez só um período de direito e ele trabalhava em uma padaria. Parte 16 de como eu fui enganada pelo meu noivo.
O advogado também me mostrou que ele tinha passagem na polícia, que ele era estelionatário, por isso que ele fazia várias transferências fakes, ele era muito inteligente, o dinheiro nunca caía na conta, ele conseguia enganar algumas pessoas, né, da cidade dele, porque aqui na minha deu ruim. E pra piorar a situação, as pessoas começaram a me chamar de cúmplice, falaram que eu tava junto com ele nessa, que eu também tinha armado tudo e tava me cobrando dinheiro das coisas que ele comprou de presente pra mim. Eu fiquei desesperada, mas presa não ia, né, porque eu tinha 17 anos. As pessoas estavam me cobrando tanto por eu ser noiva dele, que aí eu acabei pagando algumas dívidas dele, né? Eu ganhava dinheiro como blogueira na época, eu peguei meus únicos centavinhos e fui pagando as contas. Até que um dia minha líder foi me levando à delegacia. Parte 17 de como eu fui enganada pelo meu noivo. Minha líder me levou na delegacia e lá eu contei toda a situação. Eu não fiz boletim de ocorrência, só queria algumas orientações. E eles me explicaram que eu não era obrigada a pagar conta nenhuma dele, porque tudo que ele comprou foi no nome dele, mesmo que foi presente pra mim, não foi nada no meu nome, então eu não era obrigada a pagar nada. Aí eu fiquei bolada, né, porque eu já tinha pagado um monte de conta, se eu soubesse não tinha pagado. Aí eu fui, desfiz com a cerimonialista, com o fotógrafo, tudo que a gente já tinha arrumado, né, e falei pra ele simplesmente que não deu certo, não dei satisfação do que aconteceu, eu só falei que não deu certo. Aí o meu noivo, ele mandou mensagem pedindo perdão e tal, falou que tava arrependido, beleza. Aí depois ele viu que não tinha mais jeito, que as coisas estavam ficando feias pro lado dele, ele foi e me bloqueou em tudo, bloqueou minha família, bloqueou todo mundo daqui e simplesmente sumiu. Recebi notícia, né, quando eu postei o primeiro vídeo, que ele foi preso e tal, mas também já tá solto. Daí eu não tive mais nenhum contato com ele e vida que segue, né? Última parte de como eu fui enganada pelo meu noivo. No decorrer da história, algumas pessoas mandaram mensagem me chamando de burra, de interesseira e infelizmente eu fui sim essas duas coisas, até mais, né? Só que muitas meninas também se identificaram, né? Já viveram algo parecido ou ainda está em situações como essa. Hoje, graças a Deus, eu tô curada disso. Eu não fiz essa história pra poder me vingar dele ou algo do tipo, senão eu teria contado na época, porque já faz um ano que essa história aconteceu comigo e só hoje que eu quis expor a situação. Pra mostrar a vocês, meninas, que vocês devem se valorizar mais, não sair se entregando pra qualquer um, não sair ficando com qualquer um, porque não vale a pena. E tudo que começa errado, termina errado. Então se valorizem. Essa história doida que eu passei me fez crescer bastante, me amadureceu em algumas situações. Hoje eu tô solteira, né, e não pretendo casar tão cedo. E quando uma pessoa já me manda mensagem no direct, eu nem respondo. Se for homem, né, deixa lá quietinho. E foi isso que aconteceu. Muito obrigada pela audiência. Sejam bem-vindos, amo vocês. Globo me contrata. Última parte de como eu fui enganada pelo meu noivo. No decorrer da história, algumas pessoas mandaram mensagem me chamando de burra, de interesseira. E infelizmente eu fui sim essas duas coisas, até mais, né? Só que muitas meninas também se identificaram, né? Já viveram algo parecido ou ainda está em situações como essa. Hoje, graças a Deus, eu tô curada disso. Eu não fiz essa história pra poder me vingar dele ou algo do tipo, senão eu teria contado na época, porque já faz um ano que essa história aconteceu comigo e só hoje que eu quis expor a situação. Pra mostrar a vocês, meninas, que vocês devem se valorizar mais, não sair se entregando pra qualquer um, não sair ficando com qualquer um, porque não vale a pena. E tudo que começa errado, termina errado. Então se valorizem. Essa história doida que eu passei me fez crescer bastante, me amadureceu em algumas situações. Hoje eu tô solteira, né, e não pretendo casar tão cedo. E quando uma pessoa já me manda mensagem no direct, eu nem respondo. Se for homem, né, deixa lá quietinho. E foi isso que aconteceu. Muito obrigada pela audiência. Sejam bem-vindos, amo vocês. Globo me contrata.